Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido e escrito por Off-Grid, revisado e narrado por Peter Turguniev. Vídeos de OVNIs liberados e confirmados pelo Pentágono. Essa semana, o Pentágono, órgão máximo das Forças Armadas Americanas, liberou 3 trechos de filmes que indicam OVNIs, segundo o próprio Pentágono. Ele confirmou a autenticidade desses vídeos. O Pentágono liberou esses vídeos justamente para desmistificar o fato, mas levou muita gente a reviver a possibilidade de estarmos sendo visitados por seres de outro planeta. Há muito tempo a humanidade se pergunta se estamos ou não sozinhos no universo. Teorias e mais teorias se acumulam a fim de explicar fatos, filmagens e até testemunhos de pessoas que, em sua grande maioria, não passam do mais puro bullshit sensacionalista à la ET Bilu. Para quem não sabe, o caso do ET Bilu surgiu de uma tosquíssima reportagem na TV Record, em que a equipe de reportagem da emissora supostamente entrevistou um ET. O vídeo se tornou um meme que viralizou na internet uns anos atrás devido ao nível absurdo de tosquice e vergonha alheia que a equipe de gravação se sujeitou para fazer essa reportagem. O negócio chega a ser engraçado, vale a pena conferir. Procure aí no YouTube, se você ainda não viu, vai entender o que eu estou falando. Antes de mais nada, vale a pena lembrar que OVNI significa apenas objeto voador não identificado, ou seja, é, como o nome diz, um objeto que está voando e não foi identificado, não se sabe o que é. É a tradução do inglês UFO, Unidentified Flying Object. Portanto, é nada mais que isso, algo que está voando e não se sabe o que é. Ou seja, não quer dizer que são seres espaciais, espaçonaves, discos voadores, alienígenas, nada desse tipo. Portanto, é importante notar que o fato do Pentágono ter confirmado que se tratam de OVNIs não quer dizer que eles estão confirmando que são seres espaciais, seres extraterrestres ou coisa do gênero. Eles apenas estão confirmando que viram tais objetos, filmaram tais objetos voando e não sabem o que eles são. Mas isso é significativo sim, porque a maior parte dos erros comuns, coisas que muita gente vê no céu e acha que é disco voador, os caras do Pentágono já descartaram. E mesmo assim, mesmo descartando todas essas possibilidades mais comuns, não conseguiram identificar esses. A grande maioria dos casos reclamados pela comunidade ufológica como sendo evidências legítimas de operação de civilizações extraterrestres em nosso planeta tem, na verdade, explicações muito mais simples e mundanas. Muitos fenômenos meteorológicos confundem muita gente. Mesmo balões meteorológicos, que são balões lançados a grande altura para medir temperatura da atmosfera, podem confundir. Balões festivos, balões do tipo de São João, são comuns aqui em Banânia e podem ser confundidos. Muita gente confunde também aviões, satélites, helicópteros, planetas, antenas. Todos esses erros comuns, imagina-se, foram descartados pelo Pentágono no caso dessas imagens. Lógico, é importante lembrar também que muitos dos vídeos de OVNIs no YouTube e outros que vieram de muito tempo atrás na televisão são meramente falsos. Tem muito vídeo sendo desmascarado como fraude pura. Ah, mas por que alguém inventaria ter visto um OVNI? Cara, as pessoas inventam as coisas para ganhar views no YouTube, para chamarem atenção, para ter motivo para papo. Tem milhões de motivos para alguém inventar isso. Sim, imagina-se que o Pentágono não faria uma coisa desse tipo. Será? Governo? Será que mentiriam para nós? Jamais imaginaria isso. Bom, vamos deixar essa possibilidade em aberto só por precaução. Outra grande fonte de equívocos são observações de projetos governamentais ultra secretos desconhecidos do público. Ao serem flagrados acidentalmente por civis, logo são taxados de disco voador. O próprio bombardeiro B-2 Spirit é campeão nesse quesito. Esse avião parte de um conceito aeronáutico exótico chamado asas voadoras, tendo um design totalmente fora do convencional. O B-2 era um modelo de aeronave militar ultra secreto operado no final da Guerra Fria, tendo sido divulgado ao público mais de uma década depois de já estar sendo empregado em testes e missões no mundo todo. Da mesma forma, o Pentágono não confundiria isso. Hoje em dia podem haver outros projetos que nós não sabemos ainda, mas da mesma forma o Pentágono não confundiria isso. Mesmo após descartarmos a grande maioria dos casos como não passando de erros de interpretação ou mesmo fraudes, ainda sobram aqueles poucos casos que são realmente inexplicáveis. Esses vídeos são os que o Pentágono não conseguiu explicar.
O fato de ser algo inexplicável não necessariamente coloca na posição de extraterrestre, apenas que não existe uma explicação razoável conhecida que sustente os fatos apresentados. Mas pode ser que cientistas surjam com essa explicação daqui a pouco, ou pode ser que sejam aeronaves secretas dos inimigos, enfim. O grande problema que enfrentamos quando falamos de extraterrestre é o chamado paradoxo de Fermi, em homenagem ao cientista americano que o formulou, Enrico Fermi. Desde a década de 1960, com a equação de Drake, sabemos que existem muitos mundos habitáveis que podem desenvolver vida tal como a Terra. Mesmo na Via Láctea, seriam milhões de planetas com vida inteligente em potencial. Para quem não sabe, a equação de Drake é uma equação probabilística simples que considera o número de estrelas na Via Láctea multiplicado pela probabilidade de uma estrela ter planetas, pela probabilidade do planeta estar na chamada zona habitável, em que a água é líquida, probabilidade da vida surgir nesses planetas, probabilidade da vida virar vida inteligente, probabilidade da vida inteligente chegar na tecnologia interespacial ou extraterrestre e o tempo que tais civilizações existem nesse estágio. Porque sim, lembra, nada garante que esse estágio dure para sempre. O ser humano pode ter essa tecnologia hoje, podemos nos matar em uma guerra ou retroceder em inteligência, como no filme Idiocracy. Estimativas dessa equação dão valores entre 1.000 e 100 milhões de civilizações neste momento na Via Láctea. Contando que nós já mandamos algumas sondas para o espaço, provavelmente vamos mandar mais ainda no futuro, é possível imaginar que essas outras 100 milhões de civilizações também fizeram isso. Pior, tem que lembrar que houveram outras no passado. Com todas essas civilizações lançando sondas e ruído magnético, ondas de televisão, ondas de rádio para todo o espaço, bem, Fermi se perguntou, onde estão essas sondas? Onde estão a radiação eletromagnética de todos esses outros planetas extraterrestres com vida inteligente que não chegam até aqui? Ou será que chegam até aqui, mas são escondidos pelo governo? Bom, é realmente difícil imaginar que algo assim seja mantido em segredo. Simplesmente seria interessante demais para uma pessoa para expor tal informação. Pode ser que mantenham em segredo? Possível é. Provável? Não, muito pouco provável. O mais provável desses vídeos apresentados pelo Pentágono é que sejam realmente efeitos perfeitamente explicáveis sem recorrer a extraterrestre. Apenas não foram explicados ainda. Mas então, se não estamos vendo as sondas e aeronaves extraterrestres que deveriam existir, se não estamos recebendo radiação eletromagnética de outros planetas, o que está errado na equação de Drake? Esse é o paradoxo de Fermi. Deve haver um grande filtro, algo que, embora exista um enorme número de planetas com potencial para vida inteligente e viagens espaciais, apenas nós passamos por esse filtro. E qual seria esse filtro? Bom, formar proteínas é fácil, mas talvez formar DNA e RNA não seja uma coisa tão trivial assim. Talvez a formação de células eucarióticas seja algo muito raro, por exemplo. E sem tais células é difícil desenvolver organismos complexos. Procariontes são todos unicelulares. O grande filtro pode ser também a criação justamente de seres multicelulares. Pode ser que não decorra diretamente da célula eucariótica. Pode ser um mero acaso que só aconteceu aqui. Talvez o grande filtro seja no desenvolvimento de inteligência. Ter um cérebro como o nosso é caro, consome uma quantidade enorme de calorias que talvez seja impossível de ser selecionado pela seleção natural em outros mundos. Só por acaso chegamos até aqui. Mas não podemos descartar também a possibilidade do grande filtro estar à nossa frente. Talvez muitas civilizações tenham chegado até onde chegamos, lançaram algumas poucas sondas espaciais, mas logo sumiram devido a guerras, doenças, inteligência artificial, sei lá. Pode ser que o grande filtro esteja à nossa frente ainda. Se me perguntarem o que eu acho disso, eu acredito que sim. Existem muitos mundos aí fora na galáxia com vida inteligente, mas estão tão longe um dos outros que mesmo as ondas magnéticas e sondas espaciais acabam se diluindo no espaço e sendo difíceis de serem captadas aqui. Quanto aos OVNIs, eu acredito que são apenas isso, objetos voadores não identificados. Em algum momento alguém vai identificá-los como um erro no leitor, um fenômeno meteorológico ou, no pior dos casos, uma arma secreta feita por uma outra máfia governamental. Adoraria que fosse verdade, que existissem seres extraterrestres aqui no planeta Terra, mas o meu ceticismo básico padrão não permite que eu acredite nisso, pelo menos não por hora. Mas lógico, sempre pode acontecer um dia de chegar uma grande nave alienígena aqui e pousar na Terra. Imagine que essa nave chegue aqui daqui a uns 50 anos, quando já vamos estar vivendo no Ancapistan.
cabe a nós a grande questão libertária aqui. Todos sabemos que a ética libertária se aplica exclusivamente a seres humanos, e a seres humanos apenas. Mesmo animais não são cobertos por ela, visto a incapacidade de argumentar. Para mais detalhes sobre isso, veja o vídeo O que é a ética argumentativa. A questão é, alienígenas inteligentes participam dessa ética? Eles também teriam direito à propriedade privada? Eles têm direito ao PNA? Eles têm direito a ter propriedade? Ou eles serão propriedade de algum humano? Lógico, esse tipo de especulação é totalmente inútil, visto que não sabemos como tais potenciais alienígenas serão. E na verdade, se eles chegarem com uma nave em nosso planeta, é razoável supor que eles têm uma tecnologia muito mais avançada que a nossa. E a pergunta que deveremos fazer não é se eles participariam da nossa ética argumentativa, mas se nós participaríamos da ética argumentativa deles. Se eles vão considerar que nós temos direito de propriedade ou vão declarar a apropriação primária do planeta Terra na visão deles. Não tem como saber. Certamente, sendo uma civilização mais avançada, com certeza já abandonaram essa besteira de governo faz muito tempo. As três possibilidades que podem vir daí são: existe capacidade de argumentação entre nós e os seres extraterrestres. Nesse caso, vamos ter uma ética libertária comum entre nós, sendo talvez necessárias apenas adaptações de natureza jusnatural, ou seja, o core da ética, a liberdade e a propriedade privada, continuariam os mesmos, mas aspectos secundários como proporcionalidade de restituição de violência e outras coisas podem ser alteradas dependendo de como os extraterrestres são. Não dá para ter ideia a menos que a gente saiba como eles são. De qualquer forma, é possível uma ética em comum e ela precisa ter a mesma base que a nossa. O lado positivo disso é que vamos terminar por ter uma convivência pacífica com tais extraterrestres. Mas infelizmente essa é só uma das três possibilidades. A outra possibilidade é a comunicação sequer ser possível. Pode ser que os extraterrestres sejam tão diferentes de nós que seria impossível sequer conversar, quanto mais argumentar. Nesse caso, não haveria ética libertária comum, e certamente a convivência entre nós não seria pacífica de forma alguma. Ou nós destruiríamos eles, ou eles nos destruiriam, ou ficaríamos em guerra eterna. Lógico, se foram eles que construíram uma nave e chegaram até aqui, lamento dizer, o mais provável é que eles nos destruam. Finalmente, a terceira opção é sequer haver comunicação por desinteresse deles e do nosso. Pode ser que a gente esteja no meio de extraterrestres agora, formados por, sei lá, espectros magnéticos tão diferentes do que imaginamos como um ser vivo, que nem percebemos ser extraterrestre. Da mesma forma, eles passam por nós sem nem nos perceber. Caso que também não haverá ética em comum simplesmente porque não haverá interação entre as partes. O lado positivo é que um vai ignorar o outro, o que significa que não vai haver violência também. Enfim, o dilema da ética libertária e da justiça jusnatural aplicada a extraterrestres é um enigma. Só quando efetivamente tivermos contato com raças extraterrestres é que saberemos. Mas, se o jusnaturalismo não dá uma resposta determinada nesse caso, não pense que o juspositivismo se sai melhor nesse caso, tá? De forma alguma, é até pior. Lembre-se que todos os rabiscos juspositivistas são feitos por humanos para humanos. Se o jusnaturalismo pode ser aplicável ou não a extraterrestres, o juspositivismo certamente não é. Fique de olho nos OVNIs, porque o grande filtro pode ser o estatismo. Se os extraterrestres forem seres avançados e descobrirem que ainda estamos escravizando humanos por humanos aqui, com governantes escravizando o resto da população através da cobrança de impostos, pode ser que eles prefiram mesmo nem entrar em contato para não queimar o filme deles com esse povo primitivo. Pelo menos não enquanto ainda tivermos essas práticas bárbaras. Felizmente, isso já está acabando. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe em suas redes sociais. Aliás, não deixe de nos seguir também no Twitter e no Gabay. Em ambos, somos o @ancapsu. Estamos sempre divulgando novidades por lá também. Se inscreva e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!